Amém? Você encontrou? Para a gente entender esse texto, antes de Jesus falar o que eu vou falar aqui, Jesus tinha ressuscitado, já tinha estado com os discípulos em torno de 40 dias, realizando sinais, confirmando tudo aquilo que ele já tinha falado e encorajando e fortalecendo os discípulos. Amém? E aí, antes de ser levado aos céus, Jesus traz algumas instruções que não serviram apenas para os discípulos da época, mas para que servem para a igreja do Senhor. Serviram e continuam servindo até que o Senhor volte. Amém? Ele diz assim, e ele lhes disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Esse texto tem mexido muito comigo, irmãos, sobre se nós somos igreja. Você é igreja, amém? Amém, gente? Onde estão os sinais? Onde estão os sinais que acompanhariam aqueles que crescem? Sabe, pense um pouquinho, quais sinais Deus tem operado por meio da sua vida para a edificação do corpo? Você já parou para pensar sobre isso? Esses dias eu tenho pensado muito sobre a importância, a necessidade do poder de Deus operando sobre nós e também através de nós. É interessante uma lista que o Marcos escreve aqui. Então ele vai falar sobre expulsar demônios, ele vai falar sobre falar novas línguas, sobre pegar em serpentes, sobre a questão de proteção contra perigos, né? Sobre curar enfermos. Sabe, irmãos, e quando nós olhamos para a realidade da igreja dos dias de hoje, tem tanto movimento, tem tanto entretenimento, tem tanta coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo tem tão pouco poder de Deus sendo liberado, tem tão pouco poder de Deus sendo manifestado. E a grande questão é, por que Deus não tem operado através da sua igreja? Vou dar um exemplo bem prático. Qual foi a última vez que você ouviu alguém falando sobre uma pessoa endemoniada? Se você é um crente mais antigo, você vai ver que era comum se endemoniar. Comum, né? Mas você entendeu. Era frequente, vou explicar. Era frequente a gente ver pessoas endemoniadas. Sim ou não, irmãos? Amém, gente? Quem que nunca ficou com medo de estar num culto e a pessoa endemoniar e a pessoa, meu Deus, vai já falar dos meus pecados. E a gente ficar com medo. Só que hoje em dia, a coisa mais difícil é você ver uma pessoa endemoniada. Sim ou não? Mas por que isso está acontecendo? Será se é porque o diabo parou de possuir as pessoas? Será se o diabo agora ficou bonzinho e ele não está mais endemoniando ninguém? Ou se é por causa da falta de poder da igreja? Pense comigo. Quando Jesus, os discípulos chegavam perto de uma pessoa que estava possessa, automaticamente ela se manifestava. Não precisava fazer muita coisa. A gente vê isso na situação do Gadareno. A gente vê isso na situação de Paulo, quando a adivinha vem seguindo ele. Eles só precisavam estar no lugar para que o poder de Deus operasse sobre a vida deles e revelasse o espírito maligno ali. Como estão entendendo, irmãos? Amém? Só que quando olhamos para hoje, irmãos, parece que nos falta sensibilidade, nos falta percepção. Não significa que o diabo deixou de possuir as pessoas. Pelo contrário, ele continua possuindo elas. Só que parece que o nível de poder que a igreja tem desenvolvido hoje, ou pelo menos a maior parte dela, é tão fraco que não consegue mais causar impacto ou incômodo no reino das trevas.
E infelizmente a gente vai vivendo com essa falta de sensibilidade, com essa falta de percepção espiritual, sem perceber que tipo de espíritos tem agido no meio da igreja, que tipo de espíritos tem operado no meio da comunidade do Senhor. A nossa percepção espiritual, irmãos, é tão pequena que a gente não consegue perceber uma ação do diabo dentro da nossa própria casa, em relação a uma briga entre um casal, em uma situação com os filhos. A gente não consegue se estranhar com o cônjuge e falar assim, não, peraí, isso aqui é o diabo, isso aqui eu não vou dar espaço para ele poder atrapalhar meu casamento não, vem aqui amor, me perdoa, vamos restaurar. A gente sustenta uma briga, uma semente que ele plantou ali, por dias, por falta de discernimento espiritual. Lucas 4, esse texto me chamou bastante atenção. 4:31, ele vai dizer assim, ó, então Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Eles ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Presta atenção, havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Onde é que estava esse endemoniado? Aonde? Me ajuda, gente. Dentro da igreja. É interessante a gente pensar que esse endemoniado, ele não estava lá fora da igreja. Ele estava dentro da igreja. Só que você não vê, até então, esse endemoniado falando grosso. Até que Jesus repreenda ele. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que uma evidência de alguém, assim como uma evidência de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, não é falar em línguas apenas, uma pessoa que está cheia do diabo ou do Satanás, não é falar grosso também, porque tem muita gente falando mansinho, cheio do diabo, sendo usado pelo Satanás. Como estão entendendo? Aí já se benze logo. Sabe, irmãos, a falta de sensibilidade espiritual é gerada por falta de fé, que por sua vez é gerada por falta de uma vida fervorosa de consagração, por meio do jejum, da oração e da leitura das Escrituras. Sabe, a gente acha que a gente tem o direito de escolher. Não, vamos fazer o seguinte, eu não leio muito, mas eu oro todo dia. Quem já falou assim? Amém? Não, é possível que não foi só eu. Não, eu não oro muito, mas eu jejuo uma vez por semana, e está tudo certo. Não se trata de uma opção na qual eu vou escolher o que eu quero. Se trata de uma junção das 3 disciplinas extremamente necessárias na vida de todo aquele que nasceu de novo. Então eu não tenho a opção de escolher o que eu quero fazer. Primeiro ponto, eu preciso entender que elas são um privilégio, pois elas vão me conectar com o Senhor. Como você está entendendo? E segundo, porque elas de fato vão fortalecer a minha vida espiritual, me capacitando para viver a vida aqui na terra que o Senhor me chamou para viver. Então não tem como escolher uma ou outra. Precisamos de fato aplicar, desenvolver todas elas na nossa vida diária com o Senhor. É interessante que Mateus capítulo 17, na situação de um rapaz, uma criança que estava endemoniada, o pai levou para os discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. Você conhece a história? E aí eles levam para Jesus e falam assim: Senhor, os teus discípulos não conseguiram expulsar. Jesus vai dizer o seguinte: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga o menino aqui. E Jesus repreendeu e o demônio saiu do menino. Depois os discípulos chamam Jesus e perguntam: cara, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar? E aí ele vai dizer o seguinte: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade eu vos digo, e ele vai falar sobre a fé, e ele vai dizer assim: mas esse tipo de demônios só pode ser expulso por meio do jejum e da oração. Note que Jesus não falou assim: não, peraí, esse demônio aqui é pesado, peraí que eu vou só jejuar aqui rapidinho, é já que eu volto. Jesus já tinha uma vida de jejum, uma vida disciplinada. Sabe, irmãos, e muitas das vezes nós não temos isso, e por isso nós não percebemos, e por isso nós não vivemos aquilo que deveríamos viver no Senhor. Sabe, é impressionante como cristãos, eu e você queremos viver coisas grandes em Deus.
Só que vivemos uma vida espiritual se arrastando. É interessante a gente pensar, irmãos, que nós não temos coragem. Quem ama Jesus? Amém? Diga assim, eu amo Jesus. Só que o nosso amor por Jesus é tão grande, irmãos, tão grande, que eu não consigo abrir mão de uma refeição para me consagrar ao Senhor. Eu não consigo abrir mão de um almoço, ou do café da manhã, ou da janta, para eu poder de fato me render ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso ouvir mais a Tua voz. Senhor, eu preciso matar a minha carne. Senhor, eu preciso aprender a amar o meu próximo assim como o Senhor nos ama. Conseguem entender, irmãos? Amém? 1 Pedro 5,8 vai dizer assim, ó: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo não está procurando alguém para ser amigo, irmãos. Embora existam muitos amigos, mas o diabo está procurando alguém para devorar, para destruir. Sabe, é importante a gente entender que a nossa necessidade de ser vigilante. E não tem como eu ter percepção espiritual sem uma vida de jejum, de oração e de palavra. Uma vida espiritual. Não tem como eu vigiar contra as armadilhas dele se nós não estivermos nesse mesmo lugar. E não tem como resistir firmes na fé, irmãos, até que Jesus volte, sem estar nesse lugar. Eu já falei isso aqui na igreja, enquanto muitos de nós vivem brincando de ser crente, o diabo não está brincando de ser diabo. Enquanto muitos de nós temos preguiça e não disciplinamos a nossa vida para buscar o Senhor, o diabo trabalha de dia e de noite para destruir a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, o nosso ministério, tudo aquilo que nós temos que o Senhor nos deu. Sabe, irmãos, isso não é uma brincadeira. Só que, como eu falei, infelizmente a gente não consegue ter essa percepção. Dentro de casa, quanto mais em relação à ação do diabo contra a igreja do Senhor. Paulo vai explicar que a nossa luta, como homens e mulheres de Deus, ela não é física. Efésios capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Aí ele vai dizer assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O reino de Deus, irmãos, ele não acontece de boa, ele acontece por meio de uma grande batalha. Eu e você somos embaixadores de Cristo e fomos chamados para batalhar pela manifestação do reino do Senhor. Então não vá pensando que enquanto o reino de Deus se levanta contra o reino das trevas, o reino das trevas vai ficar de braços cruzados esperando. O inimigo vai se levantar e tem se levantado contra a nossa vida. Infelizmente nós tentamos manifestar o reino de Deus pela nossa própria força, pela força do nosso braço, pela força da nossa capacidade. E por isso muitos de nós, irmãos, acabamos sendo, muitas das vezes, oprimidos e afligidos pelo diabo sem perceber que é ele. Presta atenção, Atos capítulo 19, versículo 13 em diante vai dizer assim, ó: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram de casa nus e feridos. Presta atenção que aqui eram homens crentes, filhos de um sacerdote, usando o nome de Jesus para fazer a obra de Deus. Olha que lindo. É muito semelhante a gente, nós não somos crentes, amém? Usando o nome de Jesus para fazer a obra de Deus, amém? Só que qual é a resposta do endemoniado? Eu conheço Jesus, e eu também sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? A ação, irmãos, desse endemoniado contra esses homens é um ataque
violento, fisicamente. Talvez eu e você não estejamos sofrendo um ataque físico, mas emocional e espiritualmente, você pode ter certeza que nós estamos enfrentando esse ataque. Como vocês entendendo, irmãos? A maior forma do diabo trabalhar, irmãos, nas nossas vidas, contra nós, é na nossa mente e no nosso coração. É tentando nos distrair, é tentando nos contaminar, é tentando nos roubar, para que de fato possamos perder o foco daquilo que nós de fato fomos chamados para viver. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui de você sair de manhã e o carro está com o pneu furado e você olhar e falar, meu Deus, foi o diabo. A gente precisa aprender a discernir as coisas, porque nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é natural. E ou a gente espiritualiza tudo, ou a gente quer naturalizar tudo. O Espírito nos dá discernimento para perceber o que é natural do que é espiritual, e o que é espiritual do que vem de Deus e o que não vem de Deus. Como vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Tem gente, irmãos, que você pode dizer assim, não, eu não estou enfrentando essas batalhas, eu estou de boa. Tem gente que o diabo olha e fala assim, não, esse bem daí, é igual no futebol, quando a gente diz assim, esse bem daí a natureza marca. Muita gente, o diabo está olhando e falando assim, não, esse bem daí não. Como vocês estão entendendo, irmãos? Nós não conseguimos discernir entre o que é espiritual e o que é natural. E por isso a gente muitas das vezes acaba brigando muito, gastando força e energia naquilo que de fato não deveria ser. Pense comigo, voltando do cônjuge, quantas brigas nós já brigamos, ofendemos e nos dedicamos a ferir um ao outro, quando na verdade a nossa luta não deveria estar sendo, esse esforço não deveria estar sendo contra o outro, mas contra o inimigo das nossas almas. E ao invés de eu lutar contra ele, eu estou lutando contra aquele que o Senhor colocou na minha vida, para caminhar comigo e para viver a vida com o Senhor, enquanto aguardamos o Senhor. Como vocês estão entendendo, amém? Então a gente precisa entender que essa falta de sensibilidade, ela não nos consegue estar em um lugar e olhar e falar assim, perceber que tem um irmão que está oprimido e ele precisa de oração, perceber que tem alguém que está passando necessidade e ele precisa de uma oferta, perceber que tem alguém que está em uma crise e precisa de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E a gente vai vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor, como se tivesse tudo bem, a menos que a gente comece a passar por alguma coisa. Aí a gente vai dizer que a gente precisa lutar, que a gente precisa orar, que a gente precisa acordar de madrugada. Fernando, mas por que tanto esforço do diabo em nos destruir? Irmãos, ele sabe que o final dele já está garantido, e é a condenação. Só que eu e você, irmãos, como crentes, como homens e mulheres de Deus, nós também não temos, nós, por outro lado, não temos essa convicção da certeza do que vai acontecer no final das nossas vidas. Essa falta de convicção, ela é tão grande do futuro, que no presente nós vivemos numa inconstância. Um dia nós estamos firmes, oramos, buscamos, outro dia a gente está desanimado, desmotivado. E eu não estou dizendo que a gente não tem um dia mau, mas a Bíblia fala do dia mau e não do ano inteirinho mau. Como você está entendendo, irmãos? Uma das funções daqueles que foram chamados, daqueles que foram cheios do Espírito Santo, é libertar as pessoas que ainda continuam presas no reino das trevas, pelo poder do Evangelho. Sabe? E nós vivemos a nossa vida de boa, sem se preocupar com quem está sendo oprimido, afligido, com quem ainda continua sob o domínio do inimigo. Nós precisamos entender que a nossa responsabilidade, pregar o Evangelho, anunciar a libertação aos cativos, aos oprimidos, isso não acontece apenas com um bom discurso, isso acontece com o poder de Deus sendo manifestado através da nossa vida. A questão é que esse revestimento espiritual, irmãos, não acontece sobre nós, vindo apenas para a igreja no final de semana, ou lendo a Bíblia de vez em quando, mas por meio de uma busca constante
e diária pelo Senhor. Sabe, irmãos, pense um pouquinho, qual foi a última vez que você jejuou? Não, pastor, quando eu penso em jejum, dói logo a barriga. Dói a minha cabeça. E dói de fato. Sabe, irmãos, mas como seria a nossa vida espiritual? Como seria o trabalho que nós desenvolvemos no reino de Deus, se nós de fato nos dedicássemos a buscar o Senhor? Qual foi o maior jejum que você já fez na sua vida de crente? Lembrei aqui de um amigo nosso lá de Balsas, o Guilherme, né? Alguns conhecem ele. A gente morava em Balsas, né? E aí a gente fez um propósito de oração na igreja, né? Era de jejum. Então era uma semana, a gente ia para a igreja às 6 horas e ficava de jejum até o meio-dia, né? Então a gente orava 1 hora e a gente voltava cada um para suas casas e tal, e meio-dia entregava. E aí a gente foi para a igreja, a gente orou e foi cada um para sua casa. Aí eu mandei mensagem para ele, 8 horas, nada. 9 horas, nada. 10 horas, nada. Quando foi 11 horas, ele me respondeu. E aí, mano, ele tá onde? Não, eu estava dormindo. Dormindo? É porque eu vou entregar o jejum meio-dia, eu voltei para casa para dormir. Bacana demais esse jejum. E aí, às vezes, a gente pensa assim, vai vivendo esses jejuns, sabe? Sabe, irmãos, existe tanto da parte de Deus para ser liberado sobre a nossa vida. Existe tanto para acontecer, irmãos, e nós não estamos percebendo. Tem tanta gente ao nosso redor precisando ouvir a palavra do Senhor, precisando receber algo da parte do Senhor. E nós vivemos como se isso não fosse nossa responsabilidade. Como eu falei, o nosso amor por Jesus é tão grande que a gente não consegue abrir mão de uma refeição para buscar mais dele. Talvez você diga assim, não, pastor, eu não preciso me consagrar tanto assim, porque eu não sou da área da libertação. Irmãos, todo crente precisa se consagrar. Não tem esse negócio de que um vai se consagrar mais do que o outro. Não, todos nós somos chamados para uma vida de santificação, para uma vida fervorosa no Espírito. Amém? Sabe, irmãos, só que se o jejum, além de não nos fortalecer, a falta do jejum, além de não nos fortalecer, ainda nos enfraquece e nos desencadeia para outros pecados. Por exemplo, a falta de jejum, ou eu não conseguir jejuar, revela que eu não tenho domínio próprio. Porque eu não jejuar é a mesma coisa de dizer assim, não, pastor, eu não consigo jejuar. É a mesma coisa de dizer assim, não, pastor, eu não consigo parar de olhar pornografia. Não, eu não consigo parar de fofocar dos outros. Como vocês estão entendendo, irmãos? A falta de domínio próprio. E aí você vai vendo que a falta de domínio próprio entra em outro pecado, a glutonaria. Que é comer demais. Quem já ouviu a frase? Quem já falou a frase? Crente não bebe, mas come. Sim ou não? Só que pior, irmãos, do que uma pessoa que não é crente, que não tem controle sobre a bebida alcoólica, é um crente que se diz ser cheio do Espírito, mas não tem controle sobre a sua boca em relação à comida. É interessante a gente pensar hoje, irmãos, que o Mojaro está aí, é uma bênção, né? Só que se você está tomando e não está cuidando da sua mente, e não está se disciplinando, amanhã ou depois, o culpado do seu peso é o Mojaro. Não é a falta de domínio próprio. É óbvio que tem muitas pessoas que geneticamente não conseguem emagrecer, precisam de um acompanhamento e remédio, mas uma grande parte, e nós não vamos falar de quem está no mundo, de quem está dentro da igreja, não emagrece porque não tem controle sobre a boca. Se a gente não controla a boca para comer, a gente vai controlar o que, irmãos? Se o Espírito não consegue nos controlar, e por falta de uma vida de consagração, a gente acaba deixando de ser guiado pelo Espírito, para ser guiado pela nossa própria carne, ou pelo próprio espírito do diabo. Quem já ouviu a expressão de boa intenção o inferno está cheio, amém? Quando nós deixamos de ser guiados pelo Espírito, nós passamos a ter boas intenções. Eu não tenho convicção do que de fato o Senhor quer, mas eu tenho boas intenções. Não, eu fiz aqui porque eu tinha uma boa intenção. Mateus capítulo 16, versículo 21, vai dizer o seguinte:
Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Presta atenção. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe acontecerá. Quem de nós aqui ia dizer que isso aqui era ruim, que o Pedro estava querendo uma coisa ruim? Nós provavelmente faríamos a mesma coisa. A boa intenção de proteger o Senhor. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, irmãozinho. Saia da minha frente, amado. Saia da minha frente, Satanás. Por quê? Porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. Irmão, Jesus havia acabado de revelar sobre o plano eterno de redenção, sobre a humanidade, que era necessário que ele morresse. A boa intenção de livrar Jesus da cruz, de Pedro, na verdade, estava distorcida de impedir Jesus de cumprir o propósito eterno de Deus, de redenção sobre a humanidade. Como vocês entendendo, irmãos? Só que a falta de percepção espiritual não estava preocupado com o plano eterno de Deus, mas com o bem-estar de Jesus, em livrar ele daquilo que de fato ele veio para fazer. E muitas vezes, irmãos, nós estamos fugindo daquilo que de fato nos aproximaria do Senhor. Nós estamos dizendo que é do diabo aquilo que na verdade teria a finalidade de nos aproximar e nos fortalecer na nossa caminhada com ele. Toda vez que nós deixamos de colocar os planos de Deus, aquilo que é eterno, acima das nossas coisas naturais, nós estamos nos deixando levar pelo diabo, para fazer a nossa própria vontade. Sem perceber, muitos de nós, irmãos, agem da mesma forma. De boa intenção, a gente acaba tomando decisões erradas, dando conselhos errados, agindo de forma errada. A ação de Pedro até tinha uma aparência de motivação correta, proteger o mestre. Porém, isso é revelado pelo mestre como algo demoníaco, pois envolvia o descumprimento do plano eterno de redenção de Deus sobre a humanidade. Note que a ação de Pedro não foi considerada como uma fraqueza, ou ele teve uma fraqueza aqui e aí ele falou besteira, não. Foi considerado como uma ação demoníaca. Quantas coisas eu e você estamos fazendo com aparência piedosa, irmãos, mas que na verdade tem sido direcionado, tem sido inspirado pelo próprio diabo. Não, irmão, eu vou te falar bem que o negócio do irmão ali, mas é só para a gente orar. É mentira, porque você não orou primeiro. Foi o Espírito de Deus que está te conduzindo a falar mal do irmão? Como você está entendendo, irmãos? A verdade, irmãos, como eu falei no começo, é que mesmo estando dentro da igreja, muitas pessoas estão sendo guiadas pelo diabo, que ao invés de edificar o reino de Deus, elas estão atrapalhando, estão dividindo, ao invés de cooperar com o avanço dele. Quando olhamos presta atenção nesse texto, para as escrituras, em João 13, nós vemos que o diabo entrou em Judas. Lê o texto comigo, João 13, 26. Ele vai dizer assim, ó. Achei na tua Bíblia, não dizer que eu estou... João 13, 26. Quando nós pensamos em alguém endemoniado, a gente pensa em alguém que vive lá no mundo, lá na bagaceira, lá, vício. Jesus respondeu: é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer, faze-o depressa. O diabo não entrou em Judas quando ele estava numa festa, quando ele estava numa bagaceira. O diabo entrou em Judas quando ele estava sentado à mesa com Jesus. Como vocês estão entendendo, irmãos? Amém?
Você também não vê Judas caindo no chão. Você não vê isso. Judas levanta e vai fazer o que ele tinha para fazer. Fernando, como discernir se uma pessoa de fato está sendo guiada pelo Senhor ou não? Sabe, irmãos, não tem como discernir isso se não for por meio de uma vida firme e fervorosa de devoção. Sabe, o discernimento e a sensibilidade espiritual, eles são frutos ou consequências de um relacionamento genuíno com o Senhor. É interessante a gente pensar que quando Jesus diz em Mateus 16:18, ele diz assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, amém? Amém, gente? Só que ele está falando, irmãos, não de um tipo de igreja falsa, que vive de forma fria e superficial, guiada pela sua própria carne ou pelos desejos naturais, mas sim de uma igreja verdadeira, que vive de forma firme e constante, pois vive guiada pelo Espírito do Senhor, segundo a vontade de Deus. É uma igreja que não tem preguiça de mergulhar nas Escrituras. A igreja que vai prevalecer contra, que o diabo não vai prevalecer, é uma igreja que não tem preguiça de levantar para orar de madrugada, mas que tem de fato disposição de abrir mão de um pouco do seu sono para buscar o Senhor. É uma igreja que tem coragem de abrir mão de uma refeição para desenvolver uma vida de consagração mensal com o Senhor, sem querer barganhar com Ele, trocar alguma coisa com Ele. É uma igreja que é radical, assim como Daniel, uma vida disciplinada de oração, onde ele tinha horário para orar. Nós temos horário para tudo, menos para orar. É uma igreja que não se conforma em ver alguém passando necessidade ao seu lado, e que não vive como se isso fosse não fosse uma responsabilidade nossa, mas que está disposta de fato a se envolver com a causa do perdido. Uma igreja que não se conforma com o pecador indo para o inferno, e vive de braços cruzados, como se eu não tivesse nada para fazer. Sabe, irmãos, uma coisa que é interessante é que, escute isso aqui, o diabo não quer tirar as pessoas da igreja. Por muito tempo eu pensei que o diabo queria tirar as pessoas da igreja. Mas pensa aqui comigo, fazendo um cálculo. Uma pessoa que se desvia e sai da igreja, então ele saiu daqui da igreja e ele foi para o mundo, bagaceiro. Ele está lá e ele vai afetar a vida dele, vai afetar a família dele e vai ficar por ali mesmo. Então qual é a finalidade do diabo? É desviar as pessoas dentro da igreja. Porque uma pessoa que esfria dentro da igreja, agora ela é usada por ele dentro da igreja, para gerar contenda, para gerar inimizade, para gerar rebeldia, para gerar divisão, para gerar confusão. E aí você percebe que o impacto dele na igreja é muito maior. Então por isso que para ele não é vantagem alguém que sai daqui e vai para o mundo, é vantagem alguém que desvia e fica dentro da igreja. E sem perceber, existem muitas pessoas desviadas dentro da igreja, irmãos. Como estão entendendo? E o pior é que boa parte dessas pessoas, e eu quando eu falo da igreja, eu não falo só da nossa, tem uns dois aí por aí, mas eu falo da igreja geral. E o pior é que grande parte dessas pessoas, elas fazem parte de lideranças dentro da comunidade local. E aí você vai dizer assim, pastor, mas como é que os pastores deixam uma pessoa desse jeito ocupar um cargo assim? Entenda que ninguém se perde do nada, irmãos. As pessoas se perdem com o decorrer da caminhada, por achar que já são alguma coisa, que já chegaram em um lugar, por achar que já são espirituais o suficiente. Preste atenção aqui. Você vai ver que João, capítulo 13, versículo 2, ele vai dizer assim, é muito entender que a possessão de Judas não foi algo do nada. Versículo 2 vai dizer assim, enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Antes de entrar em Judas, o diabo já havia contaminado seu coração. Antes de desviar uma pessoa, primeiro ele vai contaminar o seu coração. E a queda é um processo. E dessa forma a pessoa começa a ser usada pelo diabo sem perceber. Mas ela está dentro da igreja, mas ela está exercendo alguma coisa, mas ela está orando, e ela não consegue perceber. Como vocês estão entendendo, irmãos? Amém, gente? Efésios capítulo 4, versículo 27, vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo.
Quantas vezes nós estamos dando lugar para ele? Fernando, qual é a maior forma de dar lugar para o diabo? Quando eu deixo de ler a minha Bíblia, de orar e jejuar, estou dando lugar para o diabo. Quando eu deixo de buscar o Senhor, quando eu deixo de permanecer nesse lugar e reconhecer a necessidade que eu tenho desse lugar, eu estou dando lugar para o diabo, para ele de fato fazer o que ele quer na minha vida. É como eu falei, irmãos, enquanto nós temos preguiça de orar, o diabo não tem preguiça. Lucas capítulo 4, versículo 13, capítulo 4 a gente vai ver a tentação de Jesus, e aí no deserto aquela coisa, e o versículo 13 vai dizer assim, depois que Jesus repreende ele, e aí o texto vai dizer assim, então o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. É interessante você perceber que ele não diz que ele foi embora e não ia voltar mais. Ele foi embora, outra tradução vai dizer assim, ele foi e ele se afastou até uma próxima oportunidade. O diabo não se empolga, irmãos, enquanto você está fazendo propósito de oração, igual do final de ano, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E começa a ler, primeira semana, segunda semana, ele está olhando e falou assim, tem 25 anos que eu conheço ele, até hoje ele nunca conseguiu ler a Bíblia toda, não vai ser agora que ele vai conseguir. É 2 semanas ele vai parar, já conheço. Como você está entendendo, irmãos? Infelizmente a falta de percepção espiritual, ela tem nos levado a viver uma vida de frieza, e como eu falei, além de eu não desfrutar de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, que esse é o principal propósito da vida de devoção e consagração, eu também não consigo perceber os ataques e aquilo que eu preciso desenvolver no reino de Deus, por meio do poder do Senhor, através da nossa vida. Então, além de nós não desfrutarmos da comunhão com o Senhor, como deveríamos desfrutar, nós ainda também não fazemos, não cooperamos com aquilo que o Senhor queria que a gente fizesse. Quando você percebe a ação do Espírito na vida de uma pessoa, o primeiro ponto é Ele fazendo em nós. Gálatas 5, é o fruto do Espírito sendo gerado em nós. Então é Deus nos transformando, por meio do Espírito, nos transformando de novo a imagem e semelhança de Deus, na pessoa do Cristo. Então depois de fazer em nós, agora você vai ver que o Espírito vai fazer através de nós. 1 Coríntios capítulo 12, e aí agora nós vamos ver os dons do Espírito, ferramentas liberadas sobre a igreja, para que de fato a igreja possa ser edificada e fortalecida. E aí você olha para a realidade da igreja dos dias de hoje, não tem fruto e não tem dom. Porque boa parte da igreja não tem caráter e não tem poder. Isso vai revelando que não é o Espírito que governa as nossas vidas, que não é o Espírito que nos conduz, que não é o Espírito que nos transforma. Como estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? É necessário que a gente entenda isso. Aprendemos que antes de entrar em Judas, o diabo primeiro contaminou o seu coração. Como é que eu faço para saber, Fernando, qual é o Espírito que tem conduzido a minha vida? A pergunta é, como está o seu coração? Qual é o seu nível de insatisfação com a comunidade na qual você faz parte? Qual é o seu nível de envolvimento com aquilo que você acredita que o Senhor está fazendo? O que tem movido, irmãos, a nossa vida? São os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades? Escute, e eu já vou finalizar. Por fora, Judas tinha uma aparência de um homem bom. Judas era o tesoureiro. Judas era um homem que tinha um zelo pelo recurso, pelos pobres. Nós vemos isso em vários textos. Porém, infelizmente, a realidade é que por dentro, o seu coração era endurecido pela religiosidade, pois ele tinha uma ideia formada sobre a movimentação do Messias e o padrão em que o reino de Deus deveria ser estabelecido. Judas, por fora, era um homem piedoso, um homem cuidadoso, porém, por dentro, Judas era um homem completamente endurecido por aquilo que ele acreditava, e ele estava vendo Jesus em sua frente, mas mesmo assim ele não conseguia se render e se submeter àquilo que o Senhor estava fazendo. Você consegue perceber que muitas das vezes, embora nós tenhamos uma aparência de piedade por fora, de zelo, de cuidado, assim como Pedro, por dentro o nosso coração pode estar corrompido e contaminado
por sementes que o diabo tem plantado dentro do nosso coração. Sabe, irmãos, é um tempo, e eu acredito muito nisso, nós estamos vivendo uma transição como comunidade de fé. Escute o que eu vou falar. E eu acredito muito que nós estamos entrando em um novo tempo. Deus está encerrando alguns ciclos. Um deles foi a questão financeira. Deus começou um novo tempo de generosidade na nossa comunidade. E Deus também está começando um novo tempo de fato, a ação e movimentação do Espírito sobre nós. Você crê nisso, amém? Irmãos, mas para que isso aconteça, é necessário que eu e você nos humilhemos diante do Senhor. Nós cantamos muito dons, sinais, cura e poder do céu, amém? Mas só cantar isso não é suficiente se eu e você não estivermos empenhados em buscar isso, em buscar para que isso aconteça. Isso não vai acontecer vindo uma vez por semana na igreja. É necessário que a gente entenda isso. Eu queria que você se colocasse em pé, e eu queria que você olhasse para o seu coração, amém? Eu queria que vocês colocassem em pé, não que fosse beber água. Eu queria que a gente orasse, amém? Eu queria que nós pudéssemos render o nosso coração diante do Senhor nessa hora. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, eu queria que você avaliasse o seu coração. Que tipo de espírito tem conduzido você? Quem de fato tem governado a sua vida? Ah, pastor, eu nasci na igreja, sou filho de pastor, neto de pastor. Irmãos, o diabo nasceu no céu e vai para o inferno. O que garante que ter nascido na igreja vai levar você para a eternidade? Como você está entendendo, irmãos? Queria que você fechasse seus olhos.